Olá, meu nome é Patrick, eu sou advogado e um dos sócios do escritório Saf Araújo. A advocacia é especializada em demandas envolvendo concursos públicos. E hoje estou aqui mais uma vez para bater um papo com você, candidato da PRF. Dessa vez você que foi injustiçado na correção da sua prova discursiva. E mais uma vez a Sebrasp nos surpreende com ilegalidades. Mais uma vez a Sebrasp não faz o que é certo. Mais uma vez a Sebrasp abre margem para a intervenção do Poder Judiciário. Diversos candidatos que realizaram esse concurso e que foram aprovados na prova objetiva tiveram prejuízos nas notas atribuídas à sua prova discursiva e, infelizmente, foram avaliados de maneira incorreta, o que enseja a intervenção do Poder Judiciário nessa fase do certame. Nós temos recebido muitos contatos de candidatos que não se conformam com a pontuação atribuída à prova discursiva realizada nesse concurso. Esses candidatos apresentaram um recurso administrativo questionando a pontuação dada pela banca, apresentaram ali uma série de irregularidades, nós vimos vários recursos bem fundamentados, recursos consistentes, recursos técnicos, e a banca simplesmente chega hoje dia 14, divulga o resultado final da prova discursiva, sem sequer divulgar a justificativa para alteração ou para manutenção das notas atribuídas aos candidatos. Eles comunicaram que essa justificativa vai ser publicada provavelmente no dia 21, mas já é um ponto de irregularidade muito grande. Já é uma violação muito grande à ampla defesa desses candidatos, porque esses candidatos já estão prejudicados, já tem uma etapa marcada para acontecer no dia 19 e eles simplesmente ignoraram os recursos interpostos, informando que iria responder esses recursos no dia 21. Ora, deixando o candidato sem sequer ter a possibilidade de questionar de forma concreta, pela via judicial, a sua eliminação, a sua nota na prova discursiva desse concurso. Então já temos aí um primeiro contrassenso, uma primeira irregularidade, uma primeira violação ao contraditório e à ampla defesa. Então essa conduta da Sebrasp de dificultar o acesso aos candidatos, aos motivos de manutenção das notas atribuídas ou aos motivos de não deferimento dos recursos interpostos é um ponto ilegal que já pode ser argumentado pela via judicial. E aí nós estamos na seguinte situação, uma etapa prevista para realizar agora dia 19, e os candidatos precisando já questionar pela via judicial para ver se conseguem uma decisão liminar, para ver se conseguem uma decisão judicial que os autorize a prosseguir para as demais etapas do concurso. Primeira coisa que eu queria falar com vocês é, o ideal seria já ter as justificativas de recurso em mãos, mas como a Sebrasp informou que vai divulgar essa justificativa após a realização dos testes físicos, nós já podemos questionar isso na via judicial, utilizando como um dos fundamentos dessa ação essa violação à ampla defesa e esse ponto que eu argumentei com vocês, certo? E agora vamos falar da prova discursiva em si, das irregularidades que foram encontradas por muitos candidatos. Você que é candidato desse certame, que está inconformado com a sua nota na prova discursiva, primeira coisa que você deve analisar é o seguinte, você fez seu recurso administrativo sozinho ou você foi amparado por um profissional, seja um advogado, seja um professor? Você deve analisar isso, pois você precisa saber se o seu recurso, ele de fato está bem fundamentado e se de fato, numa análise técnica, foram encontradas irregularidades na sua prova discursiva. Foram encontradas irregularidades na nota atribuída pela banca. Muitas das vezes, obviamente que existem candidatos que possuem um conhecimento técnico relevante, capaz de entender realmente se houveram incongruências ali naquela análise, mas muitos dos candidatos não possuem essa minúcia, não possuem essa técnica. Por esse motivo é sempre bom você ter essa análise técnica inicial para saber se realmente vale a pena ingressar na via judicial ou não. Para que você possa saber se realmente existem fundamentos que devem ser questionados judicialmente ou não. Ou se há ali apenas um mero inconformismo com a nota, sem que haja uma justificativa técnica, uma justificativa plausível para alteração da pontuação atribuída pela Sebrasp. Então, sempre que entra em contato conosco, a gente pede. Você fez seu recurso administrativo? Quem fez o seu recurso? A gente analisa os fundamentos, porque caso o recurso tenha sido feito de forma técnica
e um profissional especializado tenha efetivamente constatado erros na sua prova discursiva, você tem sim margem para questionar a sua nota na via judicial. Por que você tem essa margem? Qual que é a possibilidade? Como que o Poder Judiciário pode intervir nisso? Os nossos tribunais superiores já possuem entendimento consolidado de que qualquer irregularidade praticada em concurso público, ela deve ser revista pelo Poder Judiciário. E veja bem que aqui nós não estamos falando de discricionariedade da administração pública. Avaliar a sua prova discursiva de forma correta não é uma opção para a União, não é uma opção para a banca, é obrigação da banca. Então não existe intervenção na esfera administrativa, porque não estamos falando de discricionariedade. Estamos falando de uma obrigação da União, uma obrigação da banca que não foi respeitada. Então abre-se aí a possibilidade da intervenção do Poder Judiciário nessa fase, para que realmente possa ser analisado se a pontuação atribuída foi correta ou não. Então vamos lá, você viu seu recurso administrativo. Seu recurso administrativo está técnico, bem fundamentado. Então você já sabe que pode discutir na via judicial. Nós vamos entrar com esse processo, pois já sabemos que não se trata de discricionariedade da administração pública. É uma obrigação deles respeitar o candidato e cumprir o que é certo, fazer uma avaliação correta na prova discursiva desses candidatos. E nesses processos nós podemos fazer um pedido de perícia para que um juiz nomeie um professor, um especialista de confiança dele, para que ele analise a sua prova discursiva. E ali ele possa analisar se realmente houve algum erro na pontuação ou não. Se o seu recurso foi feito de forma técnica e bem fundamentada, as chances desse profissional de confiança do juiz chegar na mesma conclusão é muito grande. Em casos de prova discursiva, a gente não vê uma discrepância muito grande entre profissionais, entre especialistas. Então, aquelas irregularidades que foram apontadas pelo responsável pela confecção do seu recurso, elas podem sim, existe uma possibilidade relevante de que elas sejam reconhecidas pelo perito, pelo professor de confiança do magistrado, que vai realizar essa prova técnica no curso desse processo. E esse perito, reconhecendo essas irregularidades e manifestando isso para o juiz, vai te dar uma chance muito grande de conseguir o êxito judicialmente e de conseguir a revisão da nota atribuída à sua prova discursiva. Então, sem dúvida alguma, se o seu recurso está bem fundamentado, se o seu recurso está bem técnico, e se ali na sua prova existem irregularidades, você não só pode, como deve, levar essa sua avaliação à apreciação do Poder Judiciário, para que ele realmente analise se aquela pontuação atribuída foi correta e para que ele possa intervir para sanar qualquer irregularidade praticada pela banca, certo? Mas, Patrick, aguardar todo esse trâmite pode ser muito demorado, eu posso perder as etapas. Nesse caso, pode ser feito um pedido liminar nesse processo, para que você já tenha o direito de realizar as demais fases. Então, mediante a demonstração de alguns requisitos, então a probabilidade do direito, ou seja, a chance de você ter êxito nessa ação, isso fica demonstrado com o recurso técnico, o recurso bem fundamentado. O perigo na demora, demonstrar para o juiz que aguardar o trâmite processual até que essa prova pericial seja produzida, até que você tenha uma prova técnica ao longo do processo, pode trazer um prejuízo muito grande. Isso também a gente consegue demonstrar. E o último requisito, a reversibilidade da medida. Não é uma medida irreversível para a administração pública. Então, mediante a demonstração desses requisitos, pode ser feito um pedido liminar para que já seja autorizado o seu prosseguimento para as demais etapas do concurso, tá certo? Então, teci aqui algumas considerações bem breves sobre alguns pontos bem objetivos que têm chegado até nós, alguns questionamentos comuns de candidatos nessa situação, tá certo? E eu finalizo aqui novamente reiterando para vocês, já temos uma irregularidade praticada pela administração pública, que é a divulgação do resultado sem as justificativas de alteração de recurso. Se o seu recurso está bem fundamentado, se ali no seu recurso constam fundamentos técnicos que ensejam a majoração da sua nota, você pode e deve recorrer à via judicial, pois você tem sim uma possibilidade muito grande. Só um outro ponto que eu gostaria de aventar, tiveram alguns erros de correção que também dificultam a ampla defesa na prova discursiva desse concurso. Nós pegamos aqui algumas avaliações que a Sebrasp, ela falou que tinha um erro na linha, ela falou que tinha um erro ali, seja um erro de pontuação, seja algum erro gramatical.
ela não falou em qual palavra, ela não falou em qual trecho, ela simplesmente falou a linha. O que dificulta a defesa do candidato. O que é mais um ponto que é inconstitucional. Dificulta a ampla defesa desses guerreiros e guerreiras que estão sendo injustiçados e que querem discutir a pontuação da prova discursiva. Essa é só mais uma de tantas outras irregularidades que vêm sendo praticadas nesse concurso desde o início e agora na prova discursiva não foi diferente. Então, se você está eliminado nesse concurso e se o seu recurso está bem fundamentado e você realmente acredita que foi injustiçado, que a nota que foi atribuída a você ela deveria ser maior, não deixe de buscar os seus direitos judicialmente, procure um escritório especializado, procure profissionais que sejam especialistas nesse tipo de demanda, isso é muito importante, pois você tem sim chances de reverter a sua situação pela via judicial e de assegurar o seu prosseguimento para as demais etapas do concurso. Como eu disse, nós, o Escritório Suafe Araújo, somos uma advocacia especializada em demandas dessa natureza, atuamos exclusivamente com concurso público. Graças a Deus, hoje nos estamos consolidando como referência nacional nesse nicho de atuação, já conseguimos ajudar vários candidatos em todo o país. E se você tem dúvidas sobre a situação, vem bater um papo conosco, nossas redes sociais estão aqui embaixo também tem os canais de atendimento do nosso escritório. Curta esse vídeo, compartilhe com um amigo que você sabe que se encontra nessa situação. Siga o nosso canal, se inscreva no nosso canal, veja outros vídeos que nós temos aqui. Preparamos muito conteúdo destinado a concurseiros e concurseiras que sonham em ocupar uma função pública. E qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, estamos à disposição. Não aceite ser vítima de injustiças praticadas pela administração pública. Conheça seus direitos e lute por aquilo que é seu. Um grande abraço.